Entrevista está no ar. Muito bem, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Meus amados, olha, com a chegada do inverno, normalmente começam a surgir aí as doenças respiratórias. E uma das que mais, gera aí preocupação é a asma, gente? E, inclusive no sábado, no último sábado, dia 21 de junho, foi Dia Nacional de Controle da Asma. Por isso, para falar mais sobre essa doença, eu vou conversar agora com o presidente da Fundação ProAr e médico pneumologista, Dr. Álvaro Cruz. Doutor, olá, bom dia. Olá, ouvintes da Rádio Relógio. Meu nome é Álvaro Cruz, eu sou pneumologista e alergologista, presidente da Fundação ProAr, onde vocês podem encontrar na internet muitas informações sobre esses assuntos que nós vamos conversar aqui. Fundação ProAr luta por educação de pacientes e profissionais de saúde por melhor saúde respiratória. Certo, muito obrigado, doutor? Em nome de toda a família Rádio Relógio. A primeira pergunta aqui é a seguinte, doutor. Explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, o que é a asma? Quais os sintomas, por gentileza? Asma é uma doença crônica, cujos sintomas são intermitentes. Então, a pessoa pode passar muito tempo sem ter nenhum sintoma e daqui a pouco volta a ter. Os sintomas habitualmente são tosse, chiado, falta de ar, aperto no peito, que são provocados por resfriados ou por exposição a agentes irritantes como fumaça e coisas que provocam alergia, poeira, mofo. Às vezes, especialmente crianças e adolescentes, podem ter sintomas provocados também por uma atividade física aeróbica, correr, por exemplo, andar de bicicleta. Entendi. Agora, a segunda pergunta aqui, doutor. Como a asma é diagnosticada? Tem algum tipo de exame, por gentileza? O diagnóstico é feito por meio de um exame chamado espirometria, onde a gente sopra no aparelho e esse aparelho registra o volume de ar que sai do pulmão e a velocidade que esse ar sai do pulmão. Depois de uma primeira avaliação, logo em seguida se usa um medicamento broncodilatador e se repete o exame para ver até que ponto o paciente melhora. O padrão característico de asma é ter um pouco de obstrução à passagem de ar que melhora após o broncodilatador. Mas em casos mais leves, pode haver uma espirometria normal, que não melhora com o broncodilatador. Em casos mais graves, ao contrário, pode haver uma alteração que também não melhora com o broncodilatador somente naquele momento, só melhora depois de algum tratamento e mesmo assim nem sempre volta completamente ao normal. É muito importante ter o diagnóstico da asma, porque considerando que é uma doença crônica recorrente, a pessoa precisa aprender a lidar com ela, aprender a prevenir, aprender a tratar quando aparecem os sintomas e, às vezes, manter um tratamento regular para prevenir os sintomas e as crises. Certo. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, você, que ligou o rádio agora, está acompanhando aqui a nossa programação, estamos falando aqui sobre a asma, gente. No último sábado, portanto, no dia 21, foi o Dia Nacional de Controle da Asma. E eu estou tendo o prazer de falar com o presidente da Fundação ProAr e médico pneumologista, doutor Álvaro Cruz. Doutor, uma outra dúvida é a seguinte: é possível se prevenir contra a asma? Se sim, como? Já se tentou de várias formas estudar crianças que vêm de famílias que têm predisposição à asma para ver se é possível prevenir a asma, mas não é uma coisa muito simples, porque são múltiplos fatores de risco para a asma, inclusive os genéticos e os do ambiente. E não se sabe exatamente uma forma garantida de prevenir a asma. Mas eu diria que hábitos de vida saudáveis, como atividade física,
respirar ar puro, uma alimentação saudável, manter o peso perto do ideal, tudo isso protege a criança ou a pessoa de um modo geral em relação à asma. Olha aí, mãe, vamos reeducar os nossos pequeninos, né? Com certeza a alimentação, ela tem que ter muito cuidado. Doutor, a quarta pergunta aqui é a seguinte: a asma tem cura ou tratamento? Como essa condição pode ser controlada? Infelizmente ainda não existe uma cura definitiva para a asma, mas há um enorme avanço no tratamento e opções de tratamento múltiplas que garantem um excelente resultado. A pessoa pode levar uma vida normal e com risco mínimo de efeito colateral. E isso pode funcionar bem até mesmo para casos mais graves de asma. Há opções de tratamento para isso. Não se deve usar somente broncodilatadores, essas bombinhas com broncodilatadores, porque isso não trata a asma, pode aliviar os sintomas e não deve ser usado como tratamento único da asma. Sim. Por outro lado, a necessidade recorrente de corticosteroides por via oral, por via injetável, indica que a asma pode ser mais grave e precisa de outros tipos de tratamento, porque o uso recorrente de corticosteroides pode trazer muito prejuízo. Na crise não tem jeito, mas o ideal é prevenir as crises e não precisar do uso do corticoide oral, por exemplo. Certo. Doutor, quinta e última pergunta, para fechar. O que pode provocar o aumento das crises de asma e como se pode fortalecer o pulmão de um asmático? A asma pode piorar em situações extremas de temperatura, de umidade do ar. Então, muito frio, muito quente, muito seco. Às vezes a umidade também favorece o crescimento de fungos, né? Mofo ou ácaro. Então, essas coisas extremas podem piorar a asma. E, por outro lado, às vezes no verão as pessoas convivem mais de perto em aglomerações, isso favorece infecções respiratórias. Tem lugares que isso acontece mais no inverno, varia muito. Então, a asma pode piorar em várias situações, em várias estações do ano. O padrão mais habitual é piorar no inverno, mas isso pode ser diferente a depender do indivíduo, a depender da situação extrema de cada local. Sim. E aí, o que a gente pode fazer para proteger o pulmão de um asmático? De novo, cuidados gerais com a saúde, não é? Boa alimentação, a respirar ar puro, evitar infecções respiratórias dentro do possível e aí recorrer eventualmente a vacinas contra gripe, em casos mais sérios, pneumonia é importante. Agora tem a vacina contra o vírus sincial respiratório para os idosos ou para pessoas que têm asma mais grave e manter o peso, né? O excesso de peso é um problema, aumenta o risco de asma. Evitar refluxo gastroesofágico, que é um problema que vem junto com a asma e pode piorar a asma. Então é isso aí, manter boa saúde, evitar tudo que pode agredir o aparelho respiratório, inclusive mofo, poeira, animais domésticos, quando a pessoa é alérgica àquele tipo de agente. Certo. Bom, gente, tá aí. Eu conversei com o pneumologista e presidente da Fundação Proar, doutor Álvaro Cruz, sobre asma. Doutor, suas considerações finais. Fique à vontade. Como uma mensagem final, eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar na Rádio Relógio falando com vocês, cumprindo a minha missão como presidente da Fundação Proar, de esclarecer a população sobre a asma, que é uma doença bastante frequente, começa na infância, mas pode acometer pessoas em qualquer idade. E existe muitas formas de prevenir as crises, controlar os sintomas para que a pessoa viva uma vida completamente normal. Mas, infelizmente, há muitas dúvidas sobre isso na população em geral e muitos profissionais de saúde não estão ainda tão bem informados dos avanços na doença. E a regra principal para todo mundo lembrar é o seguinte: a asma tem tratamento que permite o controle quase completo ou completo em quase todo mundo, e isso
é seguro, não tem muito efeito colateral. Nada de essa história que bombinha mata, que a gente ouve por aí. Agora, o uso equivocado de remédio, que pode ser, por exemplo, as bombinhas de broncodilatadores somente, ou o uso de corticosteroides em comprimidos, como a prednisona, a prednisolona, embora possam ajudar em determinados momentos de crise, mas isso pode trazer muito prejuízo e as pessoas devem procurar o médico para orientar seu tratamento sempre que estiverem precisando desse tipo de medicação. Não faça tratamento da asma sem orientação de um profissional de saúde médico experiente. Eu queria ressaltar aqui, antes de encerrar essa entrevista, que essa a atividade aqui, essa conversa, tem relação com a Fundação PROAR, que eu mencionei, e também com a ABRAF, que é uma organização não governamental que luta pelo benefício em defesa dos pacientes que têm doenças cardiorrespiratórias. Ok, doutor. Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada, que ouviu de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast, nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein, meu povo?